Olá pessoal, que bom que você está aí, seja muito bem-vindo a mais esse encontro aqui neste canal. Que bom que você está aí para mais essa aula, para mais esse bate-papo. E nós estamos aqui mais uma vez e a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo hoje será sobre um assunto muito importante, um assunto que foi um marco na história mundial. É um assunto que já é discutido há mais de 500 anos. A nossa conversa hoje vai ser sobre a Reforma Protestante. Com toda certeza, você já ouviu falar desse nome, Reforma Protestante ou Protestantismo. E de repente se pergunta, de onde surgiu esse nome, Reforma Protestante? Ou por que os crentes ou evangélicos são chamados como protestantes? Bom, se você é um evangélico ou um protestante, é graças a este acontecimento de extrema importância. Mas vamos lá então. A Reforma Protestante, ela foi um marco mundial que trouxe mudanças não apenas no meio religioso, não apenas no cristianismo, mas em toda a sociedade, né? Na sociedade como um todo. Ela não foi apenas um acontecimento ali da religião, mas histórico, econômico, político e social. A Reforma Protestante, ela teve início lá na Europa, lá em 1517, e ela deu-se início ali em Wittenberg, na Alemanha, quando um monge agostiniano e teólogo chamado Martinho Lutero, já ouviu falar esse nome? Martinho Lutero, indignado com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja Católica. Ele resolveu então elaborar um documento que ficou conhecido como as 95 Teses. E no dia 31 de outubro de 1517, Agostinho então afixou nas portas ali da frente da Catedral de Wittenberg, né, segundo a história. Na realidade, essa contestação de Lutero a respeito dessas práticas da Igreja Católica, ela não foi exclusiva dele. Ela já vinha acontecendo, essa contestação já vinha acontecendo aí desde meados da Idade Média por outros religiosos, membros aí do clero, que também questionavam a falta de moralidade, o abuso de poder da Igreja Católica, a corrupção e outros desvios doutrinários aí da Igreja. Porém, essa reforma protestante, esse ato, essa contestação, ela veio realmente a ganhar notoriedade a partir de Lutero, a partir de Martinho Lutero. Bom, mas qual foram então os questionamentos, né? Resumidamente foi isso que eu falei, mas um dos maiores questionamentos de Lutero foi com relação à venda de indulgências. Era uma prática em que a Igreja Católica vendia o perdão dos pecados, ou seja, se você tivesse dinheiro ou se você colaborasse lá com a construção da Basílica de São Pedro, você receberia então o perdão sem a necessidade de arrependimento. Isso realmente causou em Lutero aí essa dúvida, esse constrangimento, essa repulsa em Lutero. Para vocês terem uma noção, um dos vendedores de indulgência daquela época, um comissário papal, ele tinha até um bordão. O bordão dizia assim: quando o dinheiro te limpa na caixa, as almas dão um pulo para o céu. Veja bem. E isso tudo então deixou Lutero repugnado, né? E Lutero passou então a pregar contra esse comércio de indulgências, né? Outra comercialização também que acontecia pela Igreja Católica eram a venda de cargos eclesiásticos, né, as funções ali, as principais funções, e também de relíquias sagradas.
né? E essa comercialização ela passou a ser chamada de simonia. Mas o que fez Lutero a mudar de opinião, já que Lutero fazia parte desse contexto, né? Segundo a história, enquanto Lutero preparava a sua aula, né, como ele era um teólogo, dava aula, diz a história que enquanto Lutero preparava a sua aula, ele se deparou com Romanos 1,17. Houve um esclarecimento da palavra de Deus ali para Lutero a partir desse texto de Romanos 1,17, onde Paulo afirmava que o homem é justificado pela fé. Então, para ele, o que ele mesmo chamou, houve ali a descoberta do Evangelho. E essa descoberta de Lutero não foi uma descoberta apenas de Lutero, mas essa descoberta, ela mudou a história do cristianismo. Ou seja, Lutero combatia a ideia de que a salvação era por obra de pagamento de indulgência, né? A salvação e perdão, segundo o texto, segundo o entendimento de Lutero e também o nosso entendimento, era por Cristo, era pela fé, era através do arrependimento, algo que ia ao contrário da venda de indulgências. A pessoa não precisava se arrepender para poder ter o seu perdão dos seus pecados. Então, Martinho Lutero começou a combater com isso. Martinho defendia que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas apenas mediante ao arrependimento, mediante a fé. Não haveria salvação por intermediários, por pagamento de perdão de pecados, por indulgências. E isso então foi o que levou Lutero a contestar, né? É importante a gente destacar aqui também nessa aula de que o movimento de Lutero, essas teses de Lutero, essa contestação de Lutero, ele não visava a separação com a Igreja Católica, o rompimento com a Igreja Católica, né? Quando as teses foram afixadas ali na igreja, na Catedral de Wittenberg, era com o intuito de que houvesse um debate, né? De que houvesse ali uma discussão sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre o que estava acontecendo com a igreja, a fim de que encontrasse uma solução para essas questões, né? Para que algumas reformas acontecessem na Igreja Católica, né? E voltasse a caminhar de acordo com a Bíblia. Mas, por outro lado, da parte da igreja, não havia um interesse da igreja em abrir mão do poder que tinha sobre o Estado, o poder financeiro, né, em perder dinheiro com o comércio do perdão. E então, com isso tudo, o resultado não é diferente daquele da qual nós conhecemos, né? Então, a partir daí, inicia-se a Reforma Protestante. E essas teses de Lutero, quando ele fez e afixou essas teses, com o início ali no século XV da imprensa, né, do desenvolvimento dessa tecnologia, essas teses de Lutero foram rapidamente e facilmente reimpressas e foram disseminadas, foram enviadas por amigos de Lutero, por outras pessoas, por praticamente a Europa toda. E isso, com certeza, causou um grande desconforto entre Lutero e os representantes, a liderança da Igreja Católica, fazendo com que houvesse, então, uma ruptura, né, entre Lutero e Igreja Católica. Roma, então, a sede da Igreja Católica ali, abriu uma inquisição, um inquérito, né, contra Lutero, ali em 1518. O Papa Leão X, ele, por exemplo, ele emitiu uma bula exigindo que o monge, que Lutero, se retratasse, né, diante dessas questões, diante daquilo que ele vinha afirmando contra a Igreja Católica, contra o Papa, e Lutero ele não aceitou. Lutero queimou essa bula papal em uma demonstração de que ele não se curvaria às pressões de Roma, às pressões da Igreja Católica. Então, diante dessa situação toda, a coisa começou a complicar entre Lutero e Igreja. E Lutero, então, foi convocado pelo imperador Carlos V a comparecer diante de uma assembleia que aconteceria lá em Worms para prestar esclarecimentos diante ali desses representantes da nobreza e do clero.
E essa assembleia, essa reunião, esse encontro, ficou conhecido então como a Dieta de Worms. E isso aconteceu lá em 1521. Nessa dieta, nessa assembleia, esperava-se que Lutero ele se retratasse, né? Que renunciasse o que havia escrito sobre o Papa, sobre a Igreja Católica, todas essas contestações que Lutero vinha fazendo. Mas isso não aconteceu, né? Lutero ele continuou defendendo ali os seus escritos, os seus ideais, e foi então considerado pela Igreja Católica como um rebelde, como um herege. E a partir então dessa dieta de Worms, Lutero ele foi declarado aí proscrito, né? Era um inimigo realmente da Igreja Católica, e a partir desse momento então ele poderia ser morto por qualquer um, sem que esse assassinato fosse tratado como um crime. E Lutero então precisou fugir. E nesse período em que Lutero foge, ele ficou em Wartburg. E nesse período em Wartburg ele traduziu o Novo Testamento ali a partir do grego para a língua dele, para o alemão. E isso facilitou o acesso de muitas pessoas então às escrituras sagradas, à Bíblia. E com toda certeza, esse acesso dessas pessoas à palavra de Deus, ela colaborou aí para a disseminação da ideia de Lutero por toda a Europa, né? Mas, apesar de Lutero ter protestado aí contra a Igreja Católica, contra essas questões, essas práticas da Igreja Católica, é interessante que o termo protestante, ele não surgiu exclusivamente deste momento. Claro que esse momento colaborou, mas ele não surgiu ali ainda, né? As pessoas não passaram a ser reconhecidas como protestantes ainda a partir daquele momento, mas sim a partir de uma nova dieta, de uma nova assembleia que aconteceu em Speyer. Para vocês terem ideia, em 1526 houve uma assembleia, uma dieta de Speyer, em que o imperador Carlos V ele autorizava que cada príncipe ali do seu principado, né, de sua província, poderia definir qual seria a sua religião, e assim como do seu principado. Porém, em 1529 aconteceu uma nova dieta de Speyer, e nessa nova dieta o imperador Carlos V ele revogou a sua decisão anterior, né, fazendo com que a religião católica ela fosse praticada por todos como uma religião oficial. E a partir disso, alguns príncipes se posicionaram contrário a essa decisão desse imperador e redigiram então um protesto pela liberdade religiosa. Então daí começou a surgir o termo protestantes, né? Aos príncipes protestantes. Então nasce o protestantismo. O protestantismo, movimento que rompe com a Igreja Católica, que resulta na conversão de milhares de pessoas, que resulta no surgimento de outros reformadores, né, como por exemplo João Calvino, muito conhecido, né, por nós protestantes cristãos, e também começam a surgir diversas outras denominações, né, como os luteranos, que vieram, né, com o nome ali até de Lutero, os presbiterianos, né, João Calvino, os anglicanos, os anabatistas e posteriormente outras como os batistas, metodistas, pentecostais, dentre outros. Os principais pilares aí da reforma protestante, né, que ficaram muito conhecidos ali como o sola escritura, o sola graça, o sola fé, o sola fide, né? Solus Christo e Soli Deo Gloria, eles contribuíram significativamente para o desenvolvimento da sociedade. Um dos maiores legados da reforma protestante foi tornar a Bíblia acessível às pessoas, o que trouxe esclarecimento sobre a verdade. A reforma protestante, ela contribuiu para o fortalecimento das noções como liberdade,
democracia, solidariedade social. E os diferentes reformadores e seus seguidores deram importantes contribuições nas áreas de teologia, filosofia, política, sociologia, ética, né? E a gente pode destacar aí muitas contribuições que foram o retorno às Escrituras, a centralidade de Cristo, algo que era defendido ali na Reforma Protestante, a salvação vista como dádiva da graça de Deus, a ser recebida por meio da fé, né? Não pela compra de indulgências, não pelo pagamento por elas. O fato de que a igreja não é a instituição ou a hierarquia, mas sim o povo de Deus. O entendimento de que cada cristão é um sacerdote. Outra contribuição também que nós podemos ver é que houve o fortalecimento da liberdade, né? Como eu já falei, o incentivo à educação, houve um grande desenvolvimento, pessoas passaram a ler, aprender a ler, a independência do Estado em relação à igreja. Então, a Reforma Protestante, ela trouxe esses benefícios e ainda hoje nós somos beneficiados por isso. Nós temos a liberdade de culto, a liberdade de crença, nós podemos estudar, temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia, e isso faz com que nós possamos trilhar cada vez mais os caminhos do Senhor de forma correta, né? Sem precisarmos ter alguém nos dizendo o que fazer. Nós temos hoje a palavra de Deus. Assim como Lutero foi esclarecido lá em Romanos, quando ele leu que éramos justificados pela fé, hoje nós temos a palavra de Deus, que ela continua a nos esclarecer, a trazer a nós a verdade. Então, a Reforma Protestante, resumindo, muito resumido, foi isso. Nós teríamos assunto aqui para falar sobre horas, né, sobre a Reforma Protestante, como ocorreu, os passos e os benefícios hoje. Mas, resumindo, é isso que nós temos a entender sobre a Reforma Protestante, e eu espero que você tenha entendido um pouco disso. Eu te convido a pesquisar, a buscar estudar mais sobre a Reforma Protestante e aquilo que ela trouxe para nós. Muito obrigado por você estar aqui até agora comigo. Espero que você tenha aprendido. Aproveite, compartilhe essa aula com outras pessoas e que Deus possa te abençoar. Um ótimo dia para você. Deus te abençoe.